Caracoladas, tudo bem com vocês? Eu sou Elis Januário, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu trouxe dois vídeos, um reel e um vídeo um pouquinho mais longo para a gente assistir aí alguns trechos do Desformulando Alice, que é uma formuladora de cosméticos, Alice Ferreira, que fez sobre uma polêmica em torno dos produtos Deva Curly e das técnicas no Elopu aí a longo prazo. Vamos assistir esses vídeos? Eu vou colocar o meu óculos. Desculpa que vai dar um pouco aí de reflexo, mas sem eles eu não consigo assistir os vídeos junto com vocês. Bora lá dar play. O que tinha nos produtos dessa marca que deixou o cabelo das pessoas estrupiado desse jeito e fez com que ela fosse processada em mais de 5 milhões de dólares? Tinha um tanto de gente, inclusive, relatando perda de cabelo severa. Pra quem não sabe, essa marca é a Deva Curl, criada por uma cabeleireira estadunidense, especialista em cabelos ondulados, cacheados e crespos. E todos os produtos eram baseados nas técnicas do No-Poo e Low-Poo que a própria Lohane, a cabeleireira, desenvolveu no começo dos anos 2000. Essas técnicas se baseavam em não usar nenhum shampoo que tivesse sulfatos, que são tensoativos limpantes, e também uma série de substâncias que são insolúveis em água, por exemplo, silicones e outros formadores de filme. E aí, em 2016, gente, pra você que não é jurássica igual eu, isso daqui era o sonho das cacheadas e os produtos eram caríssimos. Nós sabemos, né, que as técnicas no Elopu foram criadas lá nos anos 2000, né, e a Lohane, ela defendia essas técnicas através do livro dela, né, que era o Manual da Garota Cacheada. E a gente não podia utilizar sulfatos fortes aí no cabelo, e algumas outras substâncias, silicones, petrolatos, enfim, porque esses produtos não seriam retirados com esses shampoos, né? Sabemos que depois de um tempo a Deva vendeu, né? A Deva não, a Lohane vendeu a Deva para o sócio dela, o Denis da Silva, né? E continua nas mãos dele até hoje. Mas aí a conta chegou porque em 2020 essa influencer que era embaixadora da marca compartilhou um vídeo falando que ela não usava mais os produtos porque destruíram o cabelo dela, e nisso já tinha um grupo de Facebook com mais de 60 mil pessoas compartilhando problemas que eles estavam tendo com os produtos da marca também. E sabe o que tinha nos produtos que estava causando tudo isso? Nada. Isso mesmo, era falta de coisa. O problema é que esse método da garota cacheada foi baseado em pesquisas do Centro de Pesquisas Tireidoco. Eu achei interessante o jeito que ela fala, né? Que foi tirado do Centro de Pesquisas Tireidoco. Mas se a gente for parar para pensar friamente, é verdade, gente. Porque no livro da Lohane, ela deixa bem claro que todo mundo que leu, obviamente, o livro, sabe que a Lohane, ela coloca nesse livro as experiências pessoais dela ao retirar, né, os sulfatos naquela época dos cabelos das clientes dela e dela mesma, né? Porque os sulfatos eram muito agressivos, segundo ela, para os cabelos das clientes. E, consequentemente, ela foi percebendo, né, que retirando os sulfatos, as outras substâncias não conseguiam ser limpas com os shampoos menos limpantes, né, com os shampoos sem sulfato. Então, por isso, ela foi tirando esses outros agentes, que eram os silicones, os petrolatos e tudo mais. Então, esse livro, gente, ele não tem base científica nenhuma. Hoje a gente sabe, né, que ele não tem base científica nenhuma. Então, consequentemente, foi do Centro de Pesquisas Tireidoco, foi da cabeça dela que ela tirou, né? Tudo isso foi das experiências dela. Não tinha base científica nenhuma, né? Foi tudo realmente pelas experiências dela. Isso resultou numa técnica que prega o contrário do que a ciência fala que você tem que fazer para o seu cabelo ficar íntegro e saudável. E agora imagina isso para cabelos cacheados e crespos, que são estruturalmente mais frágeis que os cabelos lisos. E para mim, que sou formuladora de cosméticos, quais que são as 3 principais questões nesse caso? Já fica aí para você não fazer nada disso. Primeiro, a falta de limpeza adequada do couro cabeludo, principalmente com os produtos do tipo No-Poo, que era uma lavagem com condicionador, porque esses produtos não são capazes de retirar todos os resíduos de sujeira e impurezas que ficam grudados no couro cabeludo. E aí isso combina no quê? Crescimento desproporcional de micro-organismos que a gente já tem. Então, hoje, a gente já sabe, né, que lavar o cabelo com condicionador sem nenhum agente de limpeza, ele não vai fazer uma limpeza adequada do nosso couro cabeludo, né? Mas isso, gente, a gente só foi descobrindo conforme o uso desses produtos, né? E, logicamente, conforme as pesquisas e
pessoas como a Alice foram pesquisando em cima desses produtos e foram falando isso pra gente, né? Porque assim como a Lohane colocou naquele livro as pesquisas da própria cabeça dela, né? E as experiências dela, a gente foi também fazendo experiências conforme a gente foi tentando, né? Ponto da utilização do co-wash sem nenhum tipo de surfactante, de nenhum tipo de agente de limpeza, foi um dos maiores erros do no-poo, né? Porque sem um agente de limpeza, o seu couro cabeludo ele não está limpo. Então hoje nós aprendemos que a gente precisa utilizar um shampoo para a limpeza do couro cabeludo. É claro que tiveram marcas que fizeram aí produtos no-poo, ou seja, shampoos limpantes, cremosos, para fazer a limpeza aí do couro cabeludo. Mas se a gente for parar para observar hoje, não existem marcas mais que fabriquem produtos no-poo. É uma ou outra, são raros os produtos, fora a Deva Curly, são raros os produtos que ainda têm esse tipo de produto para limpeza. Hoje a gente só acha realmente shampoos low poo, né? Naturalmente na cabeça, gente. Eles se alimentam do sebo que a gente fica produzindo. Segundo ponto, os alergênicos, que são principalmente fragrâncias. E aí eles não eram removidos direito do couro cabeludo por causa dos produtos limpantes. Isso culmina em o quê? Dermatite de contato. E aí, quando você olhava a composição dos produtos, tinha uns 10 extratos vegetais que você não sabia porque estava ali. Sendo que extratos vegetais, gente, principalmente os óleos essenciais, são das coisas mais alergênicas que tem pra pele. O pessoal descobrindo na marra ali que natural não é igual a mais seguro. E terceiro, que pra mim é o que explica o estrupiamento dos cabelos, é justamente a falta dos formadores de filme, principalmente dos silicones. Isso porque não tem nenhum ingrediente de cosmético, gente, que é capaz de fazer isso com o seu cabelo. Mas sabe o que é capaz? Dano térmico e dano mecânico. Ou seja, dano de secar o cabelo, mesmo que seja com difusor, e também o dano natural que a gente tem ao escovar o cabelo, ao prender. Eu sempre falo pra vocês que cabelo é tecido morto. Depois que o dano tá feito, não tem mais volta. Então não existem produtos que só maqueiam e produtos que tratam de verdade. Todo tratamento capilar é uma maquiagem. E o melhor que você pode fazer pra ter um cabelo bonito não são tratamentos caros, é reduzir o dano. Adivinha quem faz isso? Os formadores de filme, que a Deva Curl falou que não podia usar, que estragar seu cabelo. Então o que ela quer dizer? Que, como a Lohane falou pra gente parar de usar qualquer tipo de silicone que formava filme, né, em torno do nosso cabelo, ele ficava exposto a tudo. E os formadores de filme, eles servem não só para proteger o nosso cabelo do sol, mas também das fontes de calor. Então a gente usa aí o secador e todas as outras coisas, né, no nosso cabelo, e aí a gente foi degradando o cabelo com o passar do tempo. Por isso que o cabelo dessas moças que utilizavam apenas o Deva Curl ou fizeram apenas as técnicas no e low poo, né, sem utilizar nenhum agente filmógeno no cabelo, acabaram ficando dessa maneira que ela está mostrando aí. Tá? Então, hoje a gente sabe que a gente precisa dos formadores de filme para proteger os nossos cabelos desses danos. É por isso que a gente sabe também que hoje os silicones, eles são tão benéficos para os nossos cabelos. Isso não quer dizer que a gente precisa usar silicone à torto e à direito, mas é claro, se você vai se expor ao sol, que é o que a gente faz praticamente todo dia, e utilizar fontes de calor, né, como o próprio difusor, a gente precisa de um filmógeno aí para o nosso fio, né, de um filme. E os silicones trazem esse benefício para o nosso cabelo. Vamos então para o próximo vídeo dela, que ela vai explicando aí todos os passos e como que a gente cuida aí do nosso cabelo no dia a dia, tá? Bora lá. Para quem não sabe, no-poo e low-poo são técnicas de cuidado com cabelos com curvaturas, criado pela cabeleireira americana Lohane Massey, que é dona também da Deva Curl, uma marca que teve um hype imenso uns 10 anos atrás. E essa técnica consiste em abolir produtos que contêm uma série de ingredientes. Então, em produtos limpantes, a gente vai abolir os sulfatos, que seriam tensoativos fortes demais para o cabelo cacheado e teriam o poder de ressecar. E como você só usaria produtos limpantes com tensoativos mais suaves, que seriam os liberados, você não poderia usar nenhum outro produto que contivesse um ingrediente que esses tensoativos suaves não fossem capazes de retirar. E o que a ciência sabe hoje é que para a saúde do cabelo cacheado com curvatura, a gente tem que fazer basicamente o contrário do que a Lohane prega.
De lá até aqui, a gente teve muitos mais estudos sobre cabelo e também sobre cabelos com curvatura. Então, o que eu vou fazer hoje é basicamente explicar cientificamente por que você não deve gastar seu tempo com no poo e low poo e o que você deve fazer com base na ciência que a gente tem para cuidar da integridade, da saúde, da beleza do seu cabelo cacheado, ondulado ou crespo. Falando da estrutura química e da questão física do cabelo, eu acho que nesse ponto todo mundo sabe que cabelo é um tecido morto, né? Isso significa que, diferente da pele, o cabelo, quando você aplica nele um tratamento, ele não vai pegar os ingredientes desse tratamento, absorver, as células vão metabolizar, fazer alguma coisa com esse ingrediente e isso vai causar uma transformação. Não, isso acontece na pele, no cabelo isso não acontece. O que acontece no cabelo é que os ingredientes dos produtos capilares, eles vão se aderir à superfície do fio de cabelo principalmente, e aí eles vão causar uma mudança temporária ali de aspecto no cabelo, então, por exemplo, de maciez, de brilho e tudo mais, que vão durar enquanto aquele produto estiver aqui. Os efeitos que você vê são decorrentes unicamente da presença daqueles ingredientes. Não é que o seu cabelo sofreu uma transformação devido à presença daquele ingrediente e aí mudou. Não é isso. E quem tem aquele discurso de que ingrediente tal não trata de verdade o cabelo, só maquia os danos, já vai estar nervoso, porque isso tudo significa que todos os tratamentos capilares são, na verdade, uma maquiagem. A verdade é que não existe tratar o fio de cabelo de verdade, porque todas as ligações químicas que foram rompidas e as proteínas que foram perdidas de dentro da estrutura do cabelo não voltam a ser como eram, não importa o que você faça. O que realmente acontece é que o cabelo apresenta algumas mudanças de aspecto temporárias enquanto aqueles ingredientes estão ali agindo. Então são maquiagens, são muletas. Quando esse ingrediente sair, volta tudo a ser como era. Entenderam? Combinados? E aqui a gente chega na questão central desse vídeo, que é a mais importante que você retenha nesse seu emaranhado de neurônios chamado cérebro, que é o cabelo íntegro, bonito, saudável, é o cabelo em que se evitou que os danos fossem causados, não o cabelo em que houve o dano e ele foi tratado. Os tratamentos, eles não penetram na fibra capilar. Por que eles não penetram na fibra capilar? Porque se penetrasse na fibra capilar, mudaria a estrutura do teu cabelo. O que penetra na fibra capilar são as químicas capilares. Por isso, mudam a estrutura. Quando você faz um botox, um alisamento com Enê, um alisamento com guanidina, seja o que for, ele quebra as fontes de hidrogênio, de sulfeto, do que for do teu cabelo, e aí sim o seu cabelo alisa. Ele chega ao córtex, por isso alisa. Quando você coloca uma coloração no teu cabelo, né, ou uma descoloração no teu cabelo, ela atinge o córtex do seu cabelo, por isso muda a cor do teu cabelo. Aí sim atinge outras camadas, não talvez não tão profundas, mas atingem outras camadas do teu cabelo. Por isso ele muda de estrutura e por isso alisa, ou por isso ele muda de cor. Se os tratamentos que a gente coloca, né, no cabelo, seja a reconstrução, a nutrição, a umectação, o que for, atingissem esse córtex, mudaria a estrutura do nosso cabelo. Por isso ela diz, né, que qualquer tratamento que a gente coloque no nosso cabelo é uma maquiagem, porque ele fica apenas superficialmente. Quando a gente tem um corte químico no cabelo ou algum dano, né, no nosso cabelo por alguma química que a gente fez, por mais que a gente faça diversas reconstruções, diversas acidificações, diversos tratamentos, o nosso cabelo ele não vai voltar ao que era antes. Ele pode melhorar um pouco a estrutura, porque você está tratando o seu cabelo, né? Você está colocando ali máscaras, tratamentos para deixá-lo mais emoliente, mais macio, mais brilhoso, e com isso ele vai ficando mais molinho, mais gostoso ao toque.
e aí ele vai ficando mais bonito. Mas isso não significa que vai atingir as outras camadas do cabelo, ele vai ficar superficialmente. E se você parar de fazer esses tratamentos e você ficar lá uma semana sem fazer, o teu cabelo vai voltar a ser o que era antes, tá? Por isso que a gente fala tanto do cronograma capilar e que você sempre tem que estar tratando o seu cabelo, em toda lavagem tem que estar tratando. Por isso que eu falo tanto do cronograma e que sempre tem que estar fazendo toda a lavagem, você tem que estar fazendo um tratamento no seu cabelo. Por quê? Porque são esses tratamentos que vão deixar o seu cabelo bonito. Não significa que você tem que fazer um cronograma e que toda vez que você lavar, você tem que fazer um tratamento diferente. Não é isso, tá? Na minha cabeça, cronograma capilar é o quê? Cada vez que você lava, você usa ali um produtinho no teu cabelo. Não precisa ser uma máscara diferente. Eu, por exemplo, eu tenho 2 máscaras no meu banheiro e eu vou alternando essas 2 máscaras até elas acabarem. Elas acabaram, eu troco as máscaras. Normalmente eu faço isso, tá? Não necessariamente eu faço hidratação, nutrição, reconstrução. Mesmo porque nós já conversamos em outros momentos que a máscara de hidratação, normalmente ela sempre tem nutrição ou ela sempre tem um agente reconstrutor junto, basta você olhar aí as composições das máscaras, enfim, tá? O importante é você sempre estar tratando o seu cabelo para que ele sempre se mantenha íntegro, foi o que ela falou agora, né? A gente tem que tratar o cabelo para evitar os danos. Evitando os danos, o cabelo sempre vai estar saudável. Eu vou falar os top danos aqui que a gente tem. Primeiro, procedimentos químicos com agentes alcalinizantes e oxidantes fortes. E seria, no caso, a descoloração. Ela causa danos que chegam até o córtex e rompe ligações de sulfeto, que são as principais responsáveis pela força do fio de cabelo. Segundo, relaxamentos e alisamentos que também causam danos que chegam até o córtex e também rompem ligações de sulfeto. Terceiro, tinturas permanentes. A tintura em si, ela não é o que é realmente prejudicial. O que é prejudicial é a base alcalinizante, que é usada para que essa tintura entre melhor no seu cabelo, senão não tinge muito bem. Terceiro, danos térmicos causados por uso de ferramentas de calor, como secador, chapinha e babyliss. Os danos térmicos não são tão agressivos quanto os danos anteriores que eu citei, mas o problema é quem usa essas ferramentas com frequência, porque aí eles vão se acumulando, entendeu? Quinto, o dano mecânico, que é causado por exemplo, puxar o cabelo com muita força, torcer, desembaraçar sem nenhum cuidado. E eles também não são tão graves quanto os danos anteriores, mas também se acumulam com o tempo. E os últimos são os danos causados pela radiação UV, os raios ultraviolentos, que também são menos intensos, mas são cumulativos. Mas como o emprego de todo mundo hoje em dia é trabalhar dentro de uma sala trancada, dentro de casa, muito provavelmente, eu não vou nem considerar eles, tá? E aí, de todos esses danos, quais você acha que você consegue evitar com pequenos hábitos do dia a dia? Mesmo os danos térmicos e mecânicos. Por que evitar esses danos é tão importante, principalmente para os cabelos cacheados e crespos? Danos térmicos e mecânicos, que são os que a gente consegue evitar, né? Ela vai dar aí os principais jeitos da gente conseguir evitar. O que a gente precisa saber são as consequências práticas que a existência dos cachos causam ali no cuidado dos cabelos com curvatura. São as seguintes. A primeira é que os cabelos com curvatura podem parecer sim mais ressecados do que os cabelos lisos no geral, porque o sebo que é produzido aqui no couro cabeludo e que protege o fio de cabelo tem mais dificuldade em escorrer por todo o comprimento do fio dos cabelos cacheados. Esse sebo funciona meio que como um lubrificante. Então, quando as pessoas passam o dedo, elas sentem às vezes que o cabelo cacheado é mais áspero do que o cabelo liso, e é por causa da presença desse sebo. Além disso, ele também evita, que o cabelo fique embaraçando, então o cabelo cacheado tem mais propensão natural a ficar embaraçado. A segunda coisa é que os cabelos com curvatura são naturalmente mais delicados e frágeis do que cabelos lisos. Tanto pela tendência já de serem mais fininhos, achatados, quanto também pela tendência de que os pontos de curvatura são pontos de fragilidade ali em que facilita que o cabelo rompa naquele ponto, e também porque os cachos entre si, eles ficam, igual ganchos, então o cabelo vai embaraçar com mais facilidade. Quanto pela resistência aumentada que a existência dos cachos ali oferece quando você vai passar a escova. Resumindo então, o que a gente concluiu até agora? Primeiro, que a melhor maneira de manter o cabelo íntegro é evitar danos, principalmente os danos térmicos e mecânicos.
Segundo, que cabelos com curvatura são especialmente delicados, ou seja, né, precisam ainda mais da proteção desses danos. E é aí que as práticas do low pool e no pool prejudicaram uma geração inteira de cacheadas. Porque adivinha quais ingredientes são os principais promotores de proteção térmica? Fala, adivinha. Os silicones, e a maioria deles insolúveis. Existem dois mitos principais perpetuados pelo low pool e o no pool. O primeiro é de que os sulfatos fortes eles têm o poder de danificar o cabelo. E que aí, por isso, eles devem ser banidos. O segundo é que os ingredientes que são formadores de filmes insolúveis, eles fazem mal para o cabelo e impedem que os tratamentos de verdade penetrem. Não tô nem falando que foi a Lohane que falou exatamente isso, entendeu? Foi o que as pessoas concluíram. Uma coisa que vocês precisam entender sobre cosméticos é que o resultado que um produto tem na sua pele ou cabelo é consequência não só da presença ou ausência de um ingrediente único, entendeu? Ele é resultado do conjunto dos ingredientes da fórmula, das concentrações desses ingredientes e também do jeito que você aplica. Os ingredientes não agem sozinhos, eles agem em conjunto e eles vão interagindo e se balanceando. E o poder limpante de um shampoo é exatamente assim. O limpante não depende só da presença dos tensoativos que são considerados fortes, como o lauril sulfato de sódio, mas também da concentração desses tensoativos e dos outros tensoativos que a gente coloca na fórmula, porque nunca é só um. Nos produtos higienizantes, a gente coloca pelo menos 2 tensoativos, mas no geral 3. E esses outros tensoativos, eles são mais suaves. Então, se eu estiver fazendo um shampoo e eu achar que ele tá forte demais, eu posso só reduzir um pouquinho a concentração do lauril e aumentar dos outros tensoativos. E na embalagem não vai mudar nada na lista de ingredientes. E aí, com todo esse movimento de assumir os cachos e tudo mais, as marcas foram entendendo que os cabelos com curvatura, eles têm mais tendência a ressecamento mesmo, que eles precisam de uma limpeza que não seja tão intensa. E elas vão se adaptando para criar produtos que têm uma limpeza mais suave, mas não precisa retirar os tensoativos fortes para isso. Eu posso só balancear melhor os tensoativos e eu posso também adicionar ingredientes condicionantes no próprio shampoo, que vão ajudar bastante com essa questão. O segundo mito, que pra mim é o pior, é a questão dos formadores de filme. Primeiro, que os formadores de filme eles não vão impedir que outros tratamentos penetrem melhor no seu fio, porque a maioria dos tratamentos já não penetra mesmo no fio, gente. Eles agem só na superfície e é só aí que eles têm que agir. Não necessariamente é benéfico pro fio de cabelo que substâncias fiquem entrando até chegar no córtex. Um exemplo bom disso é a própria água, que todo mundo fica, tem que ter água no fio de cabelo para hidratar. O cabelo, quando ele está úmido, ele fica mais frágil do que quando ele está seco. Porque a água, assim, é uma molécula minúscula, ela tem potencial de entrar um pouco no fio de cabelo. E aí o cabelo saudável, ele absorve mais ou menos 30% ali da quantidade do peso dele em água. O que a água faz lá dentro existem algumas ligações temporárias que as proteínas fazem entre si que dão resistência ao cabelo. A água vai lá e desfaz essas ligações temporariamente, ou seja, você perdeu um pouco da resistência do fio de cabelo porque ele está molhado. E depois que ela entumece as camadas do córtex de maneira diferente. Isso faz com que as cutículas já fiquem um pouco esgarçadas, entendeu? Então perca essa ideia de que para um tratamento ser bom, ele precisa penetrar fundo no córtex do cabelo. O motivo pelo qual esse mito não seria verdade é que os formadores de filme, eles não formam um fio 100% homogêneo sobre, né, o fio de cabelo, como se fosse uma luva. Eles vão se depositar em porções, mais ou menos como na imagem aqui, tá vendo? Fiz essa obra de arte para vocês entenderem melhor. Mas eles se acumulam mais em umas regiões e quase nada em outras. Então, se alguma coisa tivesse que penetrar, ela ainda conseguiria, entendeu? E o último ponto é que a solubilidade dos ingredientes em água, ela não é uma coisa de preto no branco, que é solúvel ou insolúvel. Ela é uma escala. E aí, só vendo o rótulo para muitos ingredientes, você não sabe qual é exatamente aquele ingrediente, de qual fornecedor. Você não tem como saber qual que é a solubilidade dele só olhando o rótulo. Isso vale muito para polímeros tipo poliquatérneos, acrilatos, polivinilpirrolidonas, que são muito usados em produtos capilares para dar fixação, condicionamento e proteção. Então não é como se realmente observar alguns ingredientes do rótulo fosse resolver a questão do low pool e do no pool. E aí, como esses formadores de filme formam um filme protetor e o cabelo, que a gente pode fazer, né, para deixar ele íntegro, é evitar o dano, a última coisa que você quer fazer é evitar um formador de filme. Então, mais um formador de filme, vamos supor que ele consiga ficar no seu cabelo por mais de uma lavagem, gente, isso é exatamente o que você quer. Quanto aos shampoos, a gente viu, a gente sabe, né, e vê hoje, principalmente eu que tenho dermatite seborreica e, consequentemente, tenho que usar shampoos com sulfato no meu couro cabeludo, eu percebo hoje, com o passar do tempo, os shampoos com sulfato, eles foram realmente melhorando bastante. E realmente a indústria cosmética começou a perceber essa nossa procura
de shampoos mais balanceados, né? E eles foram fazendo realmente shampoos para nós cacheadas, ou até para quem tem algum problema no couro cabeludo, né, e que necessita de um shampoo mais limpante, até shampoos mais limpantes que não sejam tão agressivos por couro cabeludo. Eu hoje acho shampoos para crescimento, ou shampoos anti-caspa, enfim, que não são tão limpantes assim. Então, esse mito, pelo menos, do shampoo extremamente agressivo, a indústria cosmética conseguiu quebrar com o passar do tempo. As regras que eu, cacheada, uso, né, para cuidar do meu cabelo, que eu posso te orientar para você cuidar do seu. A primeira regra é sobre a higienização. Pode usar um shampoo normal com sulfato sem medo. A não ser, né, que você tenha algum tipo de alergia, dermatite com contato específica. Não precisa ter medo do sulfato. Mas se você sente que ele tá ressecando o seu cabelo por algum motivo, você gosta de usar shampoo suave por causa disso, o que que você pode fazer? Você vai intercalar o shampoo tradicional com o shampoo suave. Use aí o shampoo suave, sei lá, umas 3 lavagens, e depois você usa o tradicional. E aí, quando você usar o tradicional, você pode passar ele um pouco no comprimento dos fios para tirar qualquer produto acumulado que vai ter ali. Não porque isso faz mal, assim, mas é porque pode pesar um pouco o cabelo e às vezes dá um sensorial que as pessoas não gostam muito. Começa intercalando, aí vai testando, tipo, usando o shampoo suave mais vezes e aí depois o shampoo normal, e aí você vai vendo se você precisa mudar essa frequência. E aí, assim, você não precisa ficar se preocupando em ler rótulo de nada. É uma preocupação a menos pra você, né? Porque... Ou seja, abolir o co-wash. Em momento nenhum ela falou aqui do co-wash, gente. Então, esqueçam o co-wash. Porque, como vocês viram, ele não limpa o couro cabeludo, né? Alternância de shampoo com sulfato e shampoo sem sulfato, tá? Para fazer a limpeza do seu couro cabeludo. Eu já dou preferência para o com sulfato, porque, como eu falei para vocês, eu tenho dermatite, né? Mas, se você quer ainda e gosta do shampoo sem sulfato, o que é bem interessante, né? Para quem tem couro cabeludo ressecado, utilize os dois, vá alternando aí. A regra que para mim é a mais importante é use um protetor térmico sempre que você for usar uma fonte de calor no seu cabelo. Sim, mesmo que seja só o difusor. E por protetor térmico, eu tô falando de um produto leave-in, sem enxágue, que você vai usar antes da ferramenta de calor no seu cabelo. E na hora de escolher esse protetor térmico, você vai comprar um produto que a função dele é ser um protetor térmico só e que tem na embalagem a temperatura até qual ele protege o seu cabelo. E por que isso? Porque o claim de proteção térmica é um claim super vago. O mecanismo da proteção térmica é que um ingrediente vá lá e forme um filme sobre o fio do seu cabelo, que consiga distribuir melhor o calor quando ele for aplicado, porque aí não vai ter alguns pontos em que ele vai superaquecer e sofrer muito dano ali naquela região. E para isso, não basta só conter esse ingrediente na fórmula, eles têm que estar numa quantidade adequada. E além disso, você precisa aplicar ele no seu cabelo numa quantidade correta, não só dar uma borrifadinha assim e pronto. E aí, como esse claim de proteção térmica para cabelo é super vago, a empresa pode ir lá colocar um ingrediente que realmente oferece proteção térmica, mas ela coloca numa quantidade super insuficiente, aí ela já pode pôr no rótulo que aquele produto oferece proteção térmica. Porque um produto que a função dele é ser um protetor térmico, não um leave-in de definição dos cachos que contém proteção térmica, ou sei lá, uma gelatina, muito menos óleo. E sim um produto que foi desenvolvido para ser protetor térmico e tenha no rótulo, então, proteção até X graus. Porque nesses casos, a marca tem muito mais risco legal de ter feito essas afirmações no rótulo. Então, a gente espera, né, que ela tenha escolhido, selecionado os ingredientes de proteção térmica com muito mais cuidado e feito testes, né, antes de lançar o produto. Diferente das outras marcas que fizeram só a alegação, contém proteção térmica. E aí é pra você usar esse produto sem dó, tá? Não é pra você ficar de, não. Tem alguns que são caros mesmo, mas no mercado a gente tem um tanto de opção de vários preços. Então, compre uma que você vai usar na quantidade certa, mesmo que seja mais barata. Senão, não adianta nada. E sempre perguntam, tipo, mas e óleo, o reparador de ponta, siliconado, ele não oferece proteção térmica? Os silicones realmente oferecem alguma proteção térmica, mas óleo, gente, você passa um pouquinho só. Você passa nas pontas do cabelo, você não passa na raiz. Então, mesmo que ele complemente ali na hora, ele não é o produto principal que você deve usar para isso. Entendido? Essa do protetor térmico eu não sabia e é muito importante. Vocês viram o que ela falou, né? Tem que olhar no rótulo se está escrito lá até quantos graus vai essa proteção térmica. Então, normalmente, as indústrias, as empresas, elas colocam lá 230, 260 graus.
Se tiver lá 230, 260 graus, você pode usar esse produto como protetor térmico, tá? Se está escrito isso, a empresa é obrigada a provar para a Anvisa que realmente tem a proteção térmica lá. Agora, se está escrito só proteção térmica, aí ela pode colocar um ingrediente só e dizer que foi proteção térmica, entenderam? Então, sempre procure a quantidade de proteção térmica que tem no rótulo, porque aí você vai ter certeza de que o protetor térmico é realmente protetor térmico, né? As próximas regras, então, são relacionadas ao dano mecânico. E a terceira regra é, você vai pentear esse cabelo no banho com o seu cabelo molhado, mas com o condicionador aplicado. Ainda mais se o seu cabelo for crespo. Não penteie esse cabelo sem um produto para ajudar a desembaraçar. E nem com shampoo de preferência, já que tem surgido aí recomendações na internet, né? O cabelo molhado, ele realmente é mais suscetível à quebra, mas os testes não foram feitos com produtos condicionantes. E o produto condicionante, como o condicionador, tá ali para ajudar a desembaraçar, tá ali para lubrificar o fio. E aí, quando você for desembaraçar, você vai desembaraçar das pontas para a raiz. Então, você não vai pegar a escova, tacar na sua raiz e ficar... Quarta regra é, compre uma escova decente para desembaraçar o seu cabelo. Precisa ser uma Tangle Teezer lá de, sei lá, R$150? Não precisa. Mas uma de 30... Pode ser? Não precisa ficar usando preço como parâmetro, mas use como parâmetro uma escova que você sente que ela ajuda a pentear seu cabelo, que ela não oferece resistência. Outra coisa que se encaixa aqui também é não vai ficar torcendo o cabelo com força pra ele secar, tá? Dê uma espremidinha com a toalha ou com a mão de preferência. E a quinta e última regra, né, graças a Deus, é proteja o seu cabelo sempre em momentos que ele vai ficar embaraçado. Que momentos são esses? Por exemplo, dormir, se você é uma pessoa que fica girando demais no travesseiro, igual eu mesma. Durma com uma touca de cetim, ou se você for na academia, você for, sei lá, pular, não pula, prenda o seu cabelo. Não ficar, né, indo de um lado pro outro embaraçando. E aí, use uma xuxinha mais grossa, daquelas que não enrosca tão fácil no cabelo. Uma daquelas mais macias, que não vai apertar ele tanto. Um exemplo bom de xuxinha é essa daqui, que é tipo de material de roupa de academia, sabe? Então, esses são os pilares que eu recomendo que você siga pra cuidar do seu cabelo cacheado, ondulado ou crespo. A xuxinha, a gente tem diversos tipos de xuxinha no mercado aí para usar. O que de vários preços, né, que eu não recomendo para vocês usarem no cabelo, são aquelas xuxinhas muito fininhas, porque aí enrosca e para tirar só por Deus. Aqueles elastiquinhos também de cabelo, e xuxinhas que tenham algum ferrinho nelas, porque aí depois para tirar do cabelo é complicado, né? Outro tipo de xuxinha já é suficiente, não precisa ser a xuxinha de cetinha, não sei o que, não, tá? Pode ser aquelas fofinhas mesmo que vocês encontram em perfumaria, que já é suficiente, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu achei ele muito esclarecedor, muito interessante pra gente. Agora a gente já tem certeza de que os silicones não são vilões, e vamos utilizar silicone aí no nosso cabelo para proteger o nosso cabelo no dia a dia, não é mesmo? E procurar um bom protetor térmico a partir daí. Coloca aí para mim nos comentários o que vocês acharam desses vídeos, se concordam, não concordam. Quero saber tudo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!